Olá, meus queridos alunos. Então, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de criação literária e vamos continuar contando história, tão bom, né? E a gente aproveita para falar dos escritores brasileiros tão conhecidos, tão bons. Eu vou falar hoje de uma escritora viva, bem viva, né? Ela vem sempre aqui ao Maranhão para a nossa Feira do Livro, né? Ela é sempre convidada e vem sempre dar palestras. Ela não nasceu aqui no Brasil, né? Mas foi criada aqui, certo? E se considera uma brasileira e nós a conhecemos e a estudamos como uma escritora brasileira. O nome dela, ó, é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Marina Colasanti. Estão vendo aí? Isso é um dos livros dela que eu tenho, um livro de histórias. O nome desse livro é Uma Ideia Toda Azul, certo? Um livrinho de contos de fada. O nome dela é Marina Colasanti, certo? Vocês gostam de contos de fadas? Lembram dos contos de fadas de criança, hein? A Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, né? Tantas histórias lindas que a gente lia quando criança, que as pessoas contavam pra gente, né? Contos de fadas, certo? E vocês acham assim que um conto de fadas, ou que os contos de fadas, eles têm alguma coisa a ver com a vida real, né? Principalmente com a vida de hoje? Às vezes a gente pensa, isso é passado, fantasia, nada disso existe. Marina Colasanti escreve contos de fadas, só que ela escreve contos de fadas para adultos. Eu vou ler hoje um desses contos de fadas da Marina Colasanti e vocês vão me dizer depois se ele não nos faz refletir um pouco sobre a nossa realidade, né? Sobre o nosso mundo, a nossa vida atual. Esse conto se chama A Moça Tecelã. A moça tecelã, ou seja, a moça que faz tecidos. Ela trabalha com um tear, aquele instrumento que pega a linha, né, o fio, e transforma em um tecido. Então, essa nossa moça aqui da nossa história, ela tinha um tear, certo? Ela tecia. Só que o tear dela não era um tear muito comum, não. Vejam, acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora um longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. E em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido, e leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede ela tinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia.
Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe fariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de plumas e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo esqueceu, porque descobriu o poder do tear e em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes das portas. E, pronta, a casa já não lhe pareceu suficiente. Por que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Ele queria um palácio. E, sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça, tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e mais salas. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas,
Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios. Delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Vocês encontram essa história na internet, viu? É só colocar o nome. Entra no Google, coloca o nome. A Moça Tecelã. Ó, vou mostrar para vocês o nomezinho. Tá vendo aí, ó? A Moça... Opa, deixa eu arrumar aqui. A Moça Tecelã. Certo? Esse é o nome do texto. E aí vocês procuram esse texto e leiam, porque eu gostaria muito que vocês respondessem para mim as perguntas que eu vou fazer agora sobre o texto. Este conto pode nos fazer refletir sobre a condição feminina, ou seja, ele pode nos fazer pensar sobre a condição. Outra pergunta: por que a moça criou um marido e o que ele significava para ela? A terceira pergunta: o que ela, a moça, significava para o marido? Olha só, a primeira pergunta é: o que ela significava para o marido? O que ele significava para ela? O marido significava para a moça. E a pergunta seguinte é: o que ela significava para o marido? Durante o texto, percebe-se que os sentimentos dela mudaram, os sentimentos dela por ele mudaram? Eu gostaria que vocês localizassem o trecho que justificaria essa pergunta, essa resposta de vocês. Como os sentimentos dela mudaram? Mudaram? A outra pergunta: a moça tecelã ficou feliz depois de ficar sozinha novamente? 6. Se você tivesse um tear mágico, o que você teceria? Gente, deu para perceber que o tear dela é mágico. Ela interfere diretamente na natureza. Vocês repararam? Ela tece o dia, dependendo das cores das lãs que ela usa, uma linha clara para começar o dia, e aí o dia vai surgindo no horizonte. Ela usa uma linha dourada e o sol brilha, Mas se o sol já está muito quente e as flores já estão ficando murchas, o que ela faz? Ela pega uma lã mais escura, felpuda, e cria as nuvens de chuva. Depois ela borda com um fio cor de prata a chuva caindo. É bonito, E aí ela vai tecendo e acha que está sozinha, que está triste, ela quer um companheiro. Ela tece companheiro, assim como ela tecia o leite quando ela tinha sede, assim como ela tecia a comida dela, o peixe, para ela comer, certo? Então ela tece o companheiro. Então esse tear dela é mágico, ela interfere na natureza. Agora, não sei se vocês perceberam uma coisa, que ela faz isso com equilíbrio, com serenidade. A interferência dela é sempre muito equilibrada, não é uma interferência nociva, certo? E ela satisfaz as necessidades básicas dela, mais nada. Ela não usa o tear para outra coisa, a não ser para satisfazer as suas necessidades básicas e para, de uma certa maneira, ajudar a natureza. Então, vejam bem, ela começa assim e ela termina assim. É como se a história fizesse um círculo. Ela tem um começo sereno,
tranquilo, aí ela começa a interferir no destino dela, né? E aí vai, as coisas vão acontecendo e a situação vai se desenrolando, ela vai tomando atitudes e a serenidade inicial é retomada. É um círculo completo. É uma história com começo, meio e fim. Certo, gente? Então, procurem esse texto e tentem responder essas perguntas. Eu gostaria de ver mais participação de vocês no sentido de responder aquilo, de comentar aquilo que vocês estão ouvindo, né? Porque vejam bem, gente, a nossa aula, ela é a aula da palavra, ela é a aula da literatura. E eu quero mostrar para vocês coisas bonitas que os autores escrevem. Além de a gente, claro, ver a gramática, falar sobre a maneira correta de escrever as palavras, que a gente vai continuar falando sobre isso, certo? Falando sobre maneiras certas de usar a nossa língua, né? Mas, sobretudo, eu quero que vocês pensem naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê e que vocês formem opiniões a respeito disso. Essa resposta de vocês é importante, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do texto, que vocês procurem esse texto e leiam, ele é muito conhecido, tá? E depois a gente pode ler outras histórias da Marina Colasanti, outros contos de fada para adultos. Eu amo essa escritora. O que ela entende de nós mulheres. Agora, homens, leiam com atenção também, meninos, vocês aí. Leiam com atenção também essa história, porque ela tem lições muito boas. Tá certo? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu proteja vocês, certo? E garanta a saúde de todo mundo. Se cuidem. Beijo.